Olá, pimpolhos! Olha quem chegou! Eu, o professor Mafson Darli, seu professor de matemática, é isso mesmo! E o nosso sexto tempo de hoje, vamos embarcar numa aventura matemática direto da fábrica mais divertida de todas. Sabe qual é? A fábrica de brinquedos! É isso mesmo! A nossa missão é descobrir qual é a peça certa para completar cada montagem. Tem brinquedo com partes retinhas, outros com partes arredondadas, isso mesmo. E a matemática, claro, a linda matemática, vai nos ajudar a entender tudo isso. Essa é uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, dá um foco na telinha aí e bora montar e se divertir com as formas mágicas. Vamos nessa! Oi, vem cá, que hoje nossa missão na fábrica de brinquedos é analisar com atenção as formas geométricas das peças e escolher aquelas que se encaixam direitinho em cada brinquedo mágico. E quem vai nos ajudar nessa tarefa é a nossa parceira número 1. Fala pra mim quem é, dá um gritão. A matemática! Com ela, a gente vai descobrir qual peça vai em cada um dos brinquedos. Mas olha, que desafio sensacional! Tem brinquedos com partes retinhas, com curvas, outros cheios de cantinhos. E tem um montão de formas diferentes. Que divertido, hein? Mas, pimpolhos, antes de sair encaixando, a gente precisa entender direitinho que as peças que formam os brinquedos têm nomes especiais. Querem descobrir? Elas são chamadas de figuras espaciais, ou então sólidos geométricos. E tem 3 dimensões, anota aí: altura, largura e comprimento. É o caso, por exemplo, de um cubo mágico, de uma pirâmide decorativa ou até de uma bola de futebol. Todos esses são exemplos de sólidos geométricos. Agora sim, com esse conhecimento nas mãos, a gente vai virar especialista em montar brinquedos mágicos. Então, bora dar uma voltinha no departamento de montagem dos brinquedos. Vem comigo! E olha aí, pimpolhos! É aqui que a mágica acontece! Nessa linha de montagem, os engenheiros da fábrica separam as peças antes de montar cada brinquedo mágico. Existem 2 grandes grupos de peças, ou melhor, 2 tipos de sólidos geométricos que a gente precisa aprender a diferenciar. E ô, pimpolhos, dá um foco na telinha e olha aqui o primeiro grupo, que é formado por peças com tudo retinho. Essas peças têm faces planas, arestas e vértices, e os chamamos de poliedros. E vocês sabem, pimpolho, aquelas caixas de brinquedos, os cubos mágicos e as pirâmides decorativas? Bom, todos são exemplos de poliedros, com formas bem certinhas e vários cantinhos. Então vamos lá, pimpolho, porque o segundo grupo tem peças bem diferentes, com superfícies curvas, que parecem deslizar com facilidade pela linha de montagem. São os corpos redondos, isso mesmo, como a roda de um carrinho ou chapéu de um palhaço, ou ainda uma bola de futebol, hein? Quem não gosta? E olha só, pimpolhos, nesse grupo mágico encontramos 3 peças especiais. Dá uma olhadinha neles chegando aí, chegou na sua telinha. Foco na telinha e esquece o carequinha. Esse daí, o primeiro, temos um cilindro, isso mesmo. O segundo, esse daí, esse aí é o cone. E o terceiro, a esfera. Opa! Pimpolhos, acabamos de receber um aviso importante. Os brinquedos da nova coleção receberam peças erradas. Olha aí! Em forma de poliedros e não estão funcionando. Eles precisam de peças que deslizam,
giram e rolam, ou seja, corpos redondos. São essas formas curvas que trazem movimento e mágica para os novos modelos. Então, a nossa missão agora é analisar e aprender tudinho sobre eles. Cilindro, cone e esfera. Olha que legal! É com essas peças especiais que vamos garantir que tudo funcione direitinho na nossa linha de montagem. Então, e aí? Estão preparados para encarar esse desafio curvilíneo? Que legal! Então vem comigo, porque primeiro vamos observar o cilindro, que é uma peça muito usada nos brinquedos com rodinhas. Ele tem duas bases redondas e iguais, ou seja, são círculos. Ligando essas duas bases, vem a parte lateral, essa daí, ó, que é curva, como se fosse a lateral de uma latinha de refrigerante. Não é verdade? Não é parecido? E agora é a vez do cone. Olha ele aí, que legal, hein? É aquele que lembra um chapéu de festa, parece? Ou então, algo mais delicinha, uma casquinha de sorvete de mamão. Ah, delícia, hein? E olha só, pimpolhos, ele tem uma base circular, vocês estão vendo? Essa daí mesmo. E tem aqui, ó, a parte lateral, que começa lá do vértice, que é esse pontinho aqui ó, no topo, e se estende até a borda da base, formando uma superfície curva que envolve tudo. Não é bacana? E pimpolhos, e a esfera? Bom, essa é especial, é chuchu beleza, veja só. Ela é totalmente arredondada, não tem base, nem vértice, nem nenhuma parte reta. Igualzinho o quê? Fala pra mim! Igualzinho uma bola de futebol. E sabe o que todas essas peças têm de especial? Não sabe? Então, ó, cola aqui no carequinha e presta atenção, ó. Todas elas têm superfícies curvas, isso mesmo, é. Isso faz com que tenham uma habilidade muito legal. Elas conseguem rolar, mas cada uma do seu jeitinho, né? De um jeitinho diferente. Vem comigo que eu vou te mostrar tudinho. Dá só uma olhada agora na sua telinha. O cilindro rola para frente e para trás, seguindo o sentido de suas bases. É como se fosse as rodas de um skate deslizando numa rampa. Que legal, hein? Agora, pimpolhos, atenção nesse aqui, ó. Olha ele aí, o cone. Ele também rola, não é verdade? Mas não vai retinho como o cilindro não, hein? Por ter apenas uma base circular e uma parte lateral que se junta com um único ponto lá no alto, o vértice, o cone acaba rolando de lado e girando em círculo, igual uma casquinha de sorvete deitada. E pimpolhos, agora dá um foco na telinha e olha que está surgindo, a esfera! Essa é campeã! Como ela é toda arredondada, sem base, sem vértice, sem aresta, ela pode rolar em qualquer direção. Parece até uma bolinha de gude correndo solta pela fábrica. É legal, né? A matemática é docinha. E agora, pimpolhos, que a gente já conhece bem os copos redondos. Ih, que barulho é esse? Vocês escutaram isso? Estão ouvindo? Parece que tem novidade chegando por aí, hein? Ó, olha ali, é mesmo, olha só. É um caminhão de entregas, com um carregamento novinho de peças mágicas que está chegando na fábrica. Será que vieram mais copos redondos para a nossa linha de montagem? Estou com expectativa, hein? Vamos conferir. Bora lá acompanhar a produção desse brinquedo e descobrir juntinhos. E olha só, parece que algumas peças vieram desmontadas e tá uma confusão danada nas esteiras. Mas calma, pimpolhos, nada que a matemática não resolva. Quando um sólido geométrico aparece assim, com as partes separadinhas, estamos vendo a planificação dele. É isso mesmo, planificação. Ó. A planificação é como se o sólido tivesse sido cuidadosamente desdobrado, mostrando todas as suas partes de uma vez só, tipo um molde.
Quando isso acontece, dizemos que o sólido foi planificado, ou seja, está desmontado, para podermos enxergar todas as suas faces, isto é, as partes que o formam. Uma boa notícia, Pimpolhos, é que essas peças vieram, olha só, com o manual de montagem, isso mesmo. Agora, com as instruções em mãos, vamos descobrir como montar essas peças mágicas. Vem comigo, ó, que é docinho, docinho. Bom, pelo que eu li aqui, o manual foi feito especialmente para corpos redondos. Então, vamos ver qual aparece primeiro. A primeira peça da lista é formada por 3 partes. Um retângulo, que representa a parte lateral curva, e 2 círculos, que são chamados de bases. Seguindo as instruções e juntando essas peças certinhas, aqui elas formam um cilindro. Olha que bacana, hein? Então, ó, fique de olho. Se aparecer essas 3 partes, acompanha comigo, 2 círculos e um retângulo, organizadas de modo que o retângulo esteja entre eles, com seus lados maiores encostando exatamente na borda dos círculos, pode ter certeza, Pimpolhos, é a planificação de um cilindro. Olha que bacana, hein? Agora, vamos à próxima peça do manual. Ó, foco na telinha. Dessa vez, são apenas 2 partes. Um setor circular, isso mesmo. Essa forma aqui, ó, essa daí, ó, isso, que parece uma fatia de pizza. Ela vai formar a parte lateral do sólido. E esse aí é um círculo que representa a base. De acordo com as instruções, quando essas 2 partes se encaixam, olha aí o que elas formam. Elas formam um cone. Que bacana, a matemática é linda. Mas e aí? E a esfera? Bom, eu não estou vendo ela aqui não. Vocês estão vendo? Ela não está no manual. E eu acho que eu sei o porquê. Foco na telinha e olha aqui, ó, no carequinha. Que aqui vai uma curiosidade importante, Pimpolhos. Apesar de termos visto como o cilindro e o cone podem ser planificados, existe um corpo redondo que não tem planificação. Ó, presta atenção em mim, é isso mesmo, ó. Não dá para desmontar. E sabe de quem eu estou falando? Estou falando dela, da esfera. Ela é completamente arredondada, sem nenhuma face plana, sem base, sem vértice, sem aresta. Por isso, não tem como criar um molde para ela. É isso aí, ó. A esfera já chega assim, prontinha, do jeitinho que é usada nos nossos brinquedos. E olha só que legal, Pimpolhos. A gente arrasou na linha de montagem e ficou tudo chuchu beleza, não é verdade? Hoje aprendemos a identificar os corpos redondos. Fala para mim quais são. Fala aí. Fala mais alto, ó. É o cilindro, o cone e a esfera. E vimos como cada um tem formas e partes diferentes. Também aprendemos o que é a planificação, que é o jeito que a matemática usa para mostrar os sólidos desmontados, com todas as partes visíveis, como no molde. Agora, está na hora de colocar esse conhecimento em prática. Vamos então resolver uma questão modelo juntinhos? Vamos lá então! Na fábrica de brinquedos, os pequenos engenheiros encontraram uma peça especial para montar um carrinho mágico. Essa peça pode ficar em pé ou deitada e é formada por 2 bases circulares, uma superfície lateral curva. Com base nessas características, qual é o nome dessa forma geométrica? A, B, C ou D? E aí? Facinho, né? Vamos lá que é docinho. Porque para resolvermos essa questão, precisamos observar atentamente as características da peça especial, que será usada para montar um carrinho mágico. O enunciado diz que essa peça é formada por uma superfície lateral curva, ou seja, ela é um corpo redondo. Entre os corpos redondos temos 3 opções: o cilindro, cone ou a esfera.
Mas o enunciado também diz que a peça tem duas bases circulares. Entre as opções, temos que o cilindro tem duas bases circulares e uma parte lateral curva. Já o cone tem apenas uma base circular. E a esfera? Bom, a esfera não possui base, pimpolhos. Ela é toda arredondada, como uma bola. Dessa maneira, pimpolhos, a única forma que combina com todas as características descritas é o cilindro. Portanto, com base nas características, o nome dessa figura geométrica é cilindro. Isso mesmo. E a alternativa correta? Letra B. Ah, bacana, hein? Agora, pimpolhos, que já sabemos montar diferentes tipos de brinquedos com as figuras espaciais, que tal pôr em prática o que aprendemos? Então faz o seguinte, reúne todo mundo, que eu vou reunir os professores aqui e vamos praticar! Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Hoje a dica é sobre sólidos geométricos. Os corpos redondos são sólidos com superfícies curvas, como o cilindro, o cone e a esfera. Cada um tem suas próprias características. O cilindro tem duas bases, o cone apenas uma base e um vértice, e a esfera não tem base nem vértice. E tem mais, o cilindro e o cone podem ser planificados, a esfera não. Curtam a dica, até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. E olha só, pimpolhos, na fábrica de brinquedos estava sendo construído um novo boneco mágico. Para fazer o seu chapéu foi usada uma peça com apenas uma base circular e um único vértice. Olha aí, ó. Viu aí? Essa peça tem um formato de qual figura tridimensional? Letra A, B, C ou D? Vamos descobrir! Ó. Primeiro vou chamar meu amigo cronômetro. Pronto, chegou aí, pimpolhos. E eu tirei o chapéu porque estava assanhando o meu cabelo. Mas eu vou ter que ir ali, ó, para pentear, porque ficou uma bagunça. Mas volto já para a gente resolver essa questão. Opa, voltei! Agora sim com o cabelo arrumado e vamos lá! Porque para resolvermos essa questão, precisamos observar com atenção as características da peça usada no chapéu do boneco mágico. De acordo com o enunciado, essa peça tem apenas uma base circular e um único vértice, ok? Ok! O que já nos dá uma pista importante sobre sua forma. Além disso, a planificação apresentada no enunciado é formada por duas partes. Olha só, um círculo, que é a base da peça, e um setor circular, que ao ser montado, forma a parte lateral curva, indo da borda da base até o vértice. Quando essas partes são unidas, o círculo e o setor circular formam uma figura tridimensional, que tem uma base circular e uma parte lateral curva, que se fecha em um único ponto lá no alto, chamado de
vértice. Não é verdade, Pimpolho? É assim, ó. E essa combinação de uma base circular e um vértice é exatamente o que define um cone. Olha que delícia! Portanto, a peça tem o formato de um cone. E quem disse isso? Quem falou isso foi a alternativa B, a letra B que disse isso. Então, tem mais, Pimpolhos. Se liga nessa questão que vai aparecer agora. Viram aí? Bom, ela fala assim, ó. Durante os testes da fábrica para um novo brinquedo, os engenheiros utilizaram uma peça que rolava em todas as direções. Ela não tinha vértices nem arestas. Era toda arredondada. E aí? Qual figura foi usada nesse brinquedo? A letra A já respondeu. Só que a B e a C discordou. Cadê a letra D? Atrasada. Chegou aí. E olha quem chegou também. O cronômetro. Esse aí não perde tempo, hein? E já vai marcar aí para vocês resolverem. Enquanto isso, eu vou ali procurar onde é que está a planificação do meu cabelo. E volto já. Opa, retornei! Viram aí que bacana? E aí, Pimpolhos, vamos comigo? Porque para resolvermos essa questão, precisamos analisar as características da peça usada no brinquedo. Bom, o enunciado nos dá algumas pistas importantes. Vamos relembrar? Ele fala o seguinte, que a peça rola em todas as direções. Isso nos indica que a figura tem uma superfície curva, permitindo que ela se mova livremente. Além disso, a peça não tem vértices, nem arestas, ou seja, não há pontas ou linhas onde as superfícies se encontram, bom, que possam impedir esse movimento. E aí, Pimpolhos? E tem mais um detalhe, hein? Tem mais um detalhe da peça. Ela é toda arredondada. Tá ficando fácil, hein? Tá ficando docinho. Considerando essas informações, precisamos lembrar que os corpos redondos são cilindro, cone e a esfera, não é verdade? Que tem superfícies curvas. Essas características permitem que esses sólidos rolem. No entanto, o cilindro e o cone rolam de maneira limitada, enquanto a esfera rola livremente em todas as direções. Dessa forma, o único sólido que rola livremente para qualquer lado é a esfera, que não tem vértices nem arestas e é totalmente arredondada. Portanto, a figura usada no brinquedo é uma esfera. Assim, a alternativa correta foi ela, letra atrasada, letra D. Marca aí, ó. Vocês já estão feras em reconhecer os corpos redondos, hein? Então se liga nessa questão que tá, ó, docinho, docinho, igual açúcar do mamão. Na fábrica de brinquedos, os engenheiros escolheram uma peça mágica para estudar o seu formato. Bom, ao planificá-la, eles obtiveram o seguinte formato. Olha o formato aí, ó. Qual é a figura tridimensional dessa peça? A letra A já respondeu. E lá vem a B e a C discordando. E a última, a letra D. E olha quem chegou aí. Olá, cronômetro, seja bem-vindo. E aí, enquanto o cronômetro marca e a produção produz a peça, eu vou ali produzir o meu cabelo e volto já.
Botei, Pimpolhos! Então vamos lá? Então, ó, dá um foco na telinha aí e vem para cá se divertir, porque para resolvermos essa questão, precisamos observar direitinho as partes que aparecem na planificação. Temos 2 círculos e um retângulo. Essas 3 formas juntas são justamente as partes que aparecem na planificação de quem? De um cilindro! Os 2 círculos representam as bases e o retângulo representa a parte lateral curva do cilindro, que, quando desdobrada, fica nesse formato aí, ó. Viu aí? Viu que bacana? Portanto, com base na planificação, a figura tridimensional que representa a peça é ele, o cilindro. E fala para mim, quem disse isso? Alternativa B. Marca a letra B aí. Pimpolhos, ó, olha aqui, vem para cá, que hoje aprendemos sobre as figuras geométricas e como montá-las. Foi verdade? Foi bem divertido? Mas não vamos parar por aqui. Eu vou estar esperando vocês na próxima aula para montarmos ainda mais o nosso conhecimento. Então, ó, até o nosso próximo sexto tempo. Te espero lá. Fui!